Gente, vamos lá. Então, hoje nós, dando sequência aqui à aula, hoje vocês vão ter um professor diferente, tá bom? Então, pastor Jonatas, jovem, né? Ele, a esposa aqui. Eu acho que eu só tenho o dobro da idade dele, só isso. Eu nunca pensei que um dia eu ia passar por isso. Mas chegou. Então vem cá, pastor. E ele vai estar ministrando para a gente agora na escola bíblica, vai estar falando ao nosso coração aí, aquilo que Deus colocou no coração dele, tá? E pode fazer todas as perguntas que vocês não fizeram para mim. Ele está aqui para responder tudo, ele sabe tudo, para deixar ele mais nervoso ainda. Tá bom? Então, é isso aí. Obrigado, pastor. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Um prazer estar aqui com os irmãos. Hoje eu vim muito bem acompanhado com a minha esposa, os meus filhos que estão lá na salinha das crianças. Muito bom estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor, pela confiança dessa sala aqui, que pelo jeito é difícil. Se ele disse que vocês não fizeram perguntas para eles e vai fazer para mim, vão fazer para mim, então qual é a primeira? Brincadeira, irmãos. Mas que bom estar com você essa manhã. Vamos orar? Novamente, Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos aqui presentes. Obrigado, Senhor, porque nós já estivemos aqui, louvamos ao Teu nome, já ouvimos a Tua palavra, contemplamos um pouco do Senhor. Se eu posso falar também aos nossos corações essa manhã, na hora da IBD. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, o pastor me deu um tema e um desafio de falar sobre vida devocional. E eu particularmente amo esse tema, porque a vida devocional é uma coisa que nos mantém de pé. Em qualquer hora ou data das nossas vidas, independente das coisas que acontecem, a gente é provado e aprovado nesses dias conforme a nossa vida devocional. Mas eu gostaria de começar perguntando uma coisa para você. Pode responder, tá, gente? Se você quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta, responder. Qual é o prato que você gosta de comer? Comida, exatamente. Arroz, feijão, saladinha. Qual é o prato que você gosta? Não é uma pergunta retórica. Eu vou começar, eu gosto de sushi. Se eu pudesse, eu comia sushi todos os dias. Mas como eu não estou no Japão, então eu como outras coisas. E aí? Qual é o prato que você gosta de comer? Só sorrisos? Fotossíntese, todos fazem fotossíntese. Ovo frito. Ovo frito todo dia. E aí, quem mais? Churrasquinho. Churrasquinho é maravilhoso. Bom, o cristão gosta de comer, né? Essa semana no carnaval nós tivemos lá um encontro de famílias e cada um levou um prato, fez alguma coisa, e tivemos alguns convidados, pessoas que nunca foram à igreja, e um deles falou: nossa, quanta comida, vocês comem muito, né? Que a gente não bebe, a gente come. E a gente gosta de comer. E é muito bom comer. É muito bom comer. No dia de calor eu gosto que minha esposa faça macarrão alho e óleo. Que para mim é refrescante. Tem alho, tem óleo, né? É o nome do macarrão, mas ele coloca cebola, pimentão. Eu adoro isso daí. Também um suquinho. É muito bom. Mas e o dia que você ficar com fome? Como é que você fica? Cara fechada? Perdão? Fica mal-humorado, né? E aí? Alguém fica em paz, tranquilo? Tô um dia sem comer, trabalhei, fiz muita coisa, tô com muita fome, mas tá em paz. Você é desse tipo de gente? Que fica em paz quando tá com fome? Ou a gente fica meio mal-humorado, às vezes cansado, até um pouco deprimido às vezes. Tinha uma música, irmãos, eu não sou da área da música, tá bom?
mas eu me atrevo às vezes a falar sobre música. Tem uma música que posso até estar aflito, mas nunca desnutrido, é isso? Não, né? Crente gosta de comer. Podemos estar cansados, tristes, mas gostamos de comer. Porque senão o nosso corpo vai ficar cansado. Nossa mente vai ficar cheia de coisas. Nós vamos ficar um pouco irritados. Isso, infelizmente, acontece conosco. E é da mesma forma espiritual. Quando você não se alimenta, o seu corpo padece. Minha avó dizia assim: filho, vai comer, porque saco vazio não para em pé. E aí uma vida cristã sem alimentação? E uma vida cristã sem a palavra? Será que ela para em pé? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu gostaria de falar com vocês essa manhã em Mateus 4:4. Alguém lembra o que está escrito lá? Irmãos, minha esposa geralmente ela traz bombom para a aula de EBD. Mas justo hoje nós não temos bombons. Mas se você responder, ela vai marcar e a gente traz bombom à noite, tá bom? Combinados? Então abra aí Mateus 4:4. Ou quem sabe de cabeça pode citar também. Está valendo, a partir de agora tudo vale um bombom. Mateus 4:4. Mateus 4:4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como eu disse, irmãos, um corpo sem alimento enfraquece. Uma alma sem Deus, ela adoece. A vida devocional, ela não é uma necessidade, a vida devocional, ela não é uma opção para nós. Ela é uma necessidade, assim como você tem uma necessidade de comer, se alimentar, de trabalhar, de viver. A vida devocional, ela não é uma opção para nós. Eu não vou encaixar Jesus Cristo na minha agenda, como muitas vezes nós fazemos. Eu olho o dia inteiro, eu vejo como está de manhã até a noite, e onde der para encaixar Jesus, eu encaixo. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos o checklist do dia. E Jesus, às vezes, fica ali entre o café da manhã e o almoço, ou você terminou seu trabalho, na hora do seu almoço no trabalho, você tenta encaixar, às vezes, Jesus em algum lugar, e quando você esquece, ou eu esqueço, no outro dia eu posso ter um pouquinho mais de Jesus. Só que não é uma opção para nós. Vida devocional é uma necessidade diária nossa, de estarmos nos encontrando com o nosso Senhor. Quem aí tem amigo, um melhor amigo? Eles não querem bombom. Você tem um melhor amigo? É muito bom conversar com seu melhor amigo, não é mesmo? Eu tenho um melhor amigo. Esse não é Jesus ainda, calma. Eu tenho um melhor amigo que ele não era cristão. Muitos anos preguei o evangelho para ele. Hoje, eu posso contar um dia a história dele, mas hoje ele é cristão e eu amo conversar com ele. Eu falo de Jesus, a gente nos divertimos com as coisas que acontecem na vida e como Jesus está presente nesses dia a dia. Quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, eu ligo para ele e falo, está acontecendo tal coisa, e ele fala, eu estou orando por você. É muito bom estar com um amigo. Mas infelizmente eu não consigo estar com ele todos os dias. Mas Cristo para nós, ele sim é o nosso melhor e maior amigo. E é importante estarmos com ele diariamente, buscando a sua aprovação, nos alimentando espiritualmente. Porque senão, irmãos, nós acabamos vivendo de forma emocional. Quando você deixa o seu espiritual de lado, a sua alimentação, que é a palavra de Deus,
que é a oração, que é o jejum, você acaba se tornando alguém emocional, emotivo. Se Deus só vai falar com você se você chorar. Deus só falou comigo se veio lágrimas aos meus olhos, se eu sentir um quentinho no meu coração. Isso é muito perigoso para nós como cristãos. Precisamos racionalmente buscar o nosso Senhor, aprender dele. Você lembra o que diz lá em Salmo 1, 2 e 3? Alguém lembra? A árvore plantada. Lília, são muitos bombons. Então a árvore que está plantada perto a ribeiros de água, ela dá fruto no tempo certo. A árvore ela não depende do clima. A árvore ela tem raiz profunda e ela dá fruto no tempo certo. O crente que tem devocional diária, faz o seu culto, presta o seu culto ao Senhor, ele não vive de culto em culto, de domingo a domingo, esperando encher aquele potinho. Sabe aquele potinho que às vezes a gente acha que enche nos domingos ou nas quartas-feiras, ou até na IBD pela manhã? A gente passa a semana inteira, o meu Senhor, o meu culto eu presto somente no domingo, mas durante toda a minha semana eu vou esvaziando esse potinho. E aí quando chega no final de semana, no domingo, eu venho aqui, Senhor, enche aqui o meu potinho. Para mais no final de semana eu derrubar isso tudo. E a gente acaba vivendo de tempos em tempos, de culto em culto. E isso é muito perigoso para nós, meus irmãos. É muito perigoso. Porque o dia mau vem qualquer dia. O dia triste, a momento de tristeza, vem em qualquer situação de perseguição. Por isso que a vida devocional do cristão não é uma opção para nós. É uma necessidade diária que nós devemos ter. Buscar o nosso Deus. Eu acho interessantíssimo Daniel 6, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e você conhece muito bem a história, depois que Daniel é livre, e aí, o que o rei diz a ele? O rei Dario. Ele diz a Daniel, o Deus de Daniel o livrou. Se eu fosse perguntar hoje para você, perdão irmãos, eu ainda não conheço o nome dos irmãos aqui, mas ele pode ser chamado do seu Deus? Meu nome é Jonatas, como eu disse, é um prazer estar aqui. Eu poderia dizer assim, o Deus do Jonatas me livrará, ou livrará cada um de vocês? Assim como Dario disse a Daniel, o Deus de Daniel o livrou. E nós conhecemos a história de Daniel. Daniel estava lá buscando ao seu Senhor diariamente, que possa ser assim na sua vida também. Você ter essa amizade com o seu Senhor. Bom, eu vi que os irmãos estão bem, com um sorriso muito grande. Eu quero fazer algumas perguntas agora. Isso é uma dinâmica, tá bom? Pastor, eu não sei se eu estou sendo muito informal, mas eu gosto de dar aula com dinâmicas. Eu vou fazer algumas perguntas, e aí quem acertar, me cobra um bombom depois, tá bom? Eu quero que eu vou permitir que você abra sua Bíblia, mexa aí no seu celular, não tem problema nenhum. Eu vou falar algumas palavras, eu quero que você me diga um versículo para essas palavras. Ok? Ok. Ansiedade. Pode procurar. Perdão? Não andeis ansiosos por... Amém. Ok. Ela recitou certinho? Olha, eu sou meio surdinho. Já deu para perceber? A gente fecha o olho assim para tentar ouvir melhor. Mas olha, tá devendo um bombom lá.
Culpa. Pode abrir sua Bíblia. Olha, eu vou contar um segredo. Na sua Bíblia, lá no finalzinho, geralmente as Bíblias elas têm lá um índice lá de algumas temáticas. Então, eu estou passando aqui uma ideia para vocês. Culpa. Pronto. Agora, aí assim a gente ouve, né, pastor? Ali. Salmo 51, 2 e 3. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Cansaço. Um dia de você está cansado. Qual é um texto que fala ao seu coração? Mateus. Tá chegando ali, ó, rapaz. Obrigado, meu amigão. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a última aqui, insegurança. É a última, irmão. Tem que dar um bombom para você depois. Procura a gente aí mais à noite. Achou aqui? Eu presto aqui, ó. Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E tem Salmo 53,3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Pronto, irmãos. Eu tinha separado mais algumas palavras, mas o que eu quero dizer para vocês, o tempo mau, ele não espera. No dia mau não dá tempo de procurar alimento. Você precisa estar nutrido já. No dia mau, no dia da angústia, no dia do cansaço, no dia da tristeza, no dia da perseguição, não dá tempo. Você precisa estar nutrido para esses dias. Você precisa já estar com sua carga cheia. E isso é vida devocional diária. Isso é buscar o Senhor diariamente. Porque no momento da dificuldade, no momento da tristeza, no momento da angústia, no momento da perseguição, há um versículo no seu coração, há uma porção da palavra de Deus para você. Estava estudando Daniel 6, preguei isso há um tempo na igreja, e estava lá, assim como os irmãos já devem ter passado por tantas coisas, estava pensando como Daniel foi fiel enquanto estava indo à cova, e fiquei meditando nisso. Até então, naquele momento do estudo, lembrando de coisas que já aconteceram, mas ali então, naquele momento de forma mais teórica. E se acontecer alguma coisa? Será que eu vou permanecer fiel ao meu Senhor? E se acontecer alguma coisa, eu recebi alguma notícia triste, será que eu vou ter alguma coisa guardada no meu coração? E aí naquele dia recebi uma notícia triste. Me ligaram, sua avó foi agora para o hospital. Me ligaram daquele jeito. Você já recebeu uma ligação dessa? Espero que não. Mas vai. Porque é a última vez, pode ser. Eu fui ver a minha avó, estava num estado muito ruim. Estamos orando, ela está bem, passou por cirurgias. E ela nem me reconheceu quando eu cheguei na sala. Ela ficou olhando assim, eu fui chegando bem pertinho dela, e ela não é uma senhora tão de idade. Ela comunica, conversa, fala, é brincalhona. E ali quando eu cheguei e vi minha avó, que da última vez que eu tinha visto,
aquele sorriso, eu cheguei, uma senhorinha fechando o olho, nem me reconhecendo, meu coração ficou muito triste, muito triste. Saí de lá, não, vó, vai dar tudo certo. Cheguei no meu carro, fui chorar. Minha esposa estava do meu lado. Mas naquele momento, o que eu tenho para falar? É um momento decisivo, pode ser que eu nunca mais a verei, e aí tem aquele problema maior. Minha avó não é cristã. Porque muitos cristãos que passaram pela vida dela não deram bons testemunhos. Eram aqueles mais de fala do que de fazer. Jesus estava na igreja aos domingos. E ali eu pude falar com ela. Vó, eu entrei, orei, posso orar pela senhora? Pode. E agora? Meu Deus, o que eu falo? Meu Deus, o que eu falo? Vó, existiu realmente todos os santos que a senhora acredita. Maria, José, João, Pedro, todos esses. E de fato eles fizeram muitas coisas. Curaram pessoas, falaram de Cristo, fizeram milagres. Mas o maior milagre quem pode fazer é Jesus Cristo. Eu sei que a senhora ama eles. E eles estão com Cristo agora. Muitos que perseveraram na fé estão lá. Mas só Jesus Cristo pode dar essa salvação. A senhora entende isso? Entendo. 3 dias depois, uma semana depois, ela entregou a vida dela a Jesus. Então, irmãos, o que nós vamos fazer quando o dia for mau? Nós vamos tremer e esperar alguém chegar? Você é um cristão. Sabe o que significa isso? Você é um pequeno Cristo aqui na terra. A imagem de Deus, a imagem de Cristo é revelada através de você também. Então isso, nós nos enchemos de Jesus quando nossa vida devocional, ela é ativa. Não reativa. Eu só busco ao Senhor quando algo acontece. A vida devocional, ela produz direção e maturidade. 2 Timóteo 3, 16, 17, alguém lembra? Um texto bem famoso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para cuidar, para repreender. A palavra de Deus nos molda o nosso caráter. A palavra de Deus, ela corrige nossas atitudes. A palavra nos dá direção. Ela consola na tristeza. E minha pergunta é: qual versículo te sustenta no dia mau? Qual porção do Senhor te sustenta nesses dias que você não está tão bem? Qual é a porção da palavra que te sustenta nos dias de alegria, de felicidade? Isso, meus irmãos, isso é um alerta que eu estou fazendo para mim, para você. A nossa vida com o Senhor, ela não pode ser um dia da semana. O seu culto não começa no domingo. A sua vida, desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, é um culto diário. Senhor, estou aqui, apresento a minha família em tuas mãos. Senhor, apresento a minha vida em tuas mãos. Sustenta-me no dia da dificuldade. Dá-me uma palavra nos dias da angústia. Cante um salmo. Eu amo ouvir salmos. Eu sei que nas próximas EBDs, em março, né? Vocês vão começar a estudar salmos. E é maravilhoso o quanto a cabeça de alguns salmistas, vamos falar de Davi, que escreveu a maioria dos salmos. Em uma hora ele está em desespero e ele traz tantas palavras maravilhosas. E em dias de felicidade, o Senhor é o meu Deus, a Ti eu confio. E é incrível isso. Mas isso tudo é produzido a partir de uma vida devocional. A partir de constância no Senhor. Constância em buscar a sua palavra. Constância na oração. Constância no jejum. Nas disciplinas espirituais. No começo é um pouco difícil. Eu mesmo no começo, eu me lembro, eu ia falar assim, ainda mais jovem, o pastor disse que tem o dobro da minha idade, então pastor, eu tenho 20, tá bom? Aí o senhor fica com 40. Então eu lá no começo da minha caminhada cristã, eu corria do meu trabalho, ia para casa, minha casa ela tinha um cômodo acima, e aí eu fechava esse cômodo e ficava lá, hoje eu vou passar dias aqui na presença do Senhor. Senhor Jesus, obrigado
Obrigado, Jesus. Amém. Devo ter passado umas 2 horas aqui. Ia ver 3 minutos. Irmão, tudo é constância. Um corredor, ele não vai correr uma maratona já de início. Ele vai correndo poucos metros, alguns quilômetros, e vai melhorando, melhorando, melhorando. Assim a nossa vida de oração, assim a nossa vida devocional. Quando você menos esperar, você estará passando horas na presença do Senhor. Quando você menos esperar, você vai estar lá se deleitando no seu Deus, conversando com Ele, aprendendo dEle. Isso, meus irmãos, não tem preço. Não tem preço que pague por essa amizade com o nosso Senhor. E a minha última pergunta para você, aí essa você leva para casa, essa você não precisa responder, se sua vida espiritual fosse igual à sua alimentação física, você hoje estaria vivo? Se sua vida espiritual fosse como a sua alimentação física, você estaria bem? Se você comesse o tanto quanto você come, ali da palavra do Senhor, uma vida devocional, da oração, você estaria bem? A vida devocional, ela não é um peso, ela é sobrevivência espiritual. Então busque o seu Deus. Não tenha medo, não, nem vergonha. O que Deus vai me falar? Será que Ele vai mandar eu mudar de emprego? Será que Ele vai falar coisas que eu não quero ouvir? Ah, meu Deus, e agora? O que eu faço? Busque-o. Ele já pagou o preço por você, já pagou o preço por mim. Não tem nada que Ele não possa perdoar, não tem nada que Ele não possa fazer. Mas vale de nós termos essa vida devocional, buscando essa maturidade com o nosso Senhor e aprendendo mais dele. Não tem nada melhor que você possa fazer na sua vida. Amém? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Acrescentar algo? São tímidos assim mesmo, pastor? Depende de como cutuca. E aí, povo? Vem cá, irmã. Isso aqui é a senhora, esposa dele aí. Como que é ser esposa de pastor, filha? Com 2 filhos. Ela é filha de pastor, foi criada em igreja. E ainda mesmo assim continuou na igreja. Como que é isso aí? Como que é essa vida com Deus? Com 2 crianças, servindo a Deus, tanto dentro da igreja. Como que vocês lidam com isso tudo aí? Né? Com bastante oração, né? Como o pastor disse, eu sou filha de pastor. Quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Fui criada nesse ambiente, dentro da Igreja Batista sempre. E aí a gente vai chegando na adolescência, para a adolescência, você fala, mas eu não escolhi. E agora eu escolhi. Não era plano meu, mas eu creio que era plano de Deus para mim. E não é fácil não, pastor. Acho que ser mãe, só ser esposa já não é fácil. Ser mãe já fica mais complicado. Ser mãe, ser esposa, ser esposa do pastor e cuidar de todo mundo, é difícil sim, mas a gente depende de um Deus que pode tudo. Então, se Ele pode tudo, quer dizer que eu posso também, junto com Ele sempre. E dá vontade de parar, não? Não vou mais fazer, não vou mais servir, não quero mais estar junto. Olha, pastor, tratar de gente, eu não sei quem aqui trabalha com público, mas tratar de gente é um bicho que vai, que vem, né? Tem os seus altos e baixos, assim como nós. Mas, como eu disse, a Bíblia diz assim, em Isaías, que o Senhor renova as nossas forças. A gente pode ficar cansado, a gente pode ficar desanimado, né? Nós somos de carne ainda, mas o Senhor, Ele renova nossas forças e a gente consegue fazer o trabalho na força dEle, porque Ele pode. Sempre na dependência. Não. Para desistir, a gente pode tudo. A gente pode ficar triste, a gente pode chorar, a gente pode ter um dia que a gente reclama, a gente pode fazer tudo. O que a gente não pode na caminhada cristã é desistir. O cristão, ele não desiste. Não interessa o que aconteceu. Ele não desiste.
Sabe qual é o problema de você casar com uma crente? Desse jeito? Que é crente, gente. E tudo que você prega, você quer chegar em casa e falar, gente, estou cansado. Ela falou, o que você pregou domingo? O que você pregou domingo? Pastor, como que é isso aí, lidar com isso aí? Fui fazer preguei esses tempos atrás, falei justamente sobre ansiedade, sobre cansaço, não sei o quê. Eu cheguei em casa, falei para ela, estou me sentindo meio ansioso. Você acabou de pregar sobre isso, rapaz? Está se sentindo ansioso? E ela citou o mesmo texto que você citou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu estou cansada, quando eu estou ansiosa, eu começo a recitar versículos, eu começo a passar. Você está falando comigo, minha cabeça está aqui, ó, passando a palavra. Então, vive aí a palavra. Eu falei, oxi. Mas é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, pastor. Você consegue entender essa vida devocional com Deus? Esse caminhar com Deus? Muito natural da gente, né? Então, onde a gente estava no pequeno grupo lá do Fernando, a gente estava falando sobre essa naturalidade, estar na presença de Deus. Né? A gente não tem um ritual, não tem um caderninho, não tem agora o que eu tenho que fazer. Não, eu estou na presença de Deus. Então, eu vivo na presença de Deus. Então, toda circunstância, toda situação que a gente vive, a gente para um para o outro e pergunta, vamos orar, vamos pensar se nós já vivemos isso, vamos pensar o que Deus já fez em alguma circunstância como essa, e essa alegria. Eu acho que devocional, viver com Deus tem que ter alegria. Sem alegria, é ruim. É ruim, tá? Não dá assim, você não consegue entender como você tem a presença de Deus sem alegria. É isso. Então, pastor Jonatas, qual que você pensa assim, essa questão desse seu ministério, desse teu chamado? Dá para explicar esse negócio? Porque até hoje eu não entendo. Que Deus olhou para mim e falou, eu quero você. Tá, até hoje eu não entendo. Entendo menos ainda porque que a Marli também aceitou. Então, eu acho que ela deve ter visto em mim alguma coisa assim muito preciosa. Essa mulher agradece a Deus muito. Entendendo? Acho que deve ter sido. Eu sei que vocês não conseguem enxergar o que ela enxergou e o que ela enxerga. Mas isso é graça de Deus. Como que é esse chamado aí? Estava até falando com alguns irmãos hoje de manhã, falando assim, olha, acho que um pastor no banho, o banho, né? É aquele momento que você vira um filósofo. Você pensa, você fica ali horas pensando, investindo em coisas. Aí eu conversando hoje com os irmãos, falei assim, a vida de um pastor, acho que no banho pensando 5 minutos, passa ali pensando em ideias novas para o ministério, o que eu posso fazer. 15 minutos depois é planejando alguma coisa. E 30 minutos depois meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me chamou? E aí, é dependência de Deus. Quando nós somos chamados a fazer, seja você é chamado como um cristão, você que aceitou Jesus Cristo, você tem um grande desafio aí na sua vida, é pregar o Evangelho. É que pessoas olhem para você e vejam alguém diferente. E aí, quando você é chamado para liderar, você também tem que fazer outras coisas, porque outras pessoas vão olhar para você e vão falar assim, se o meu líder está fazendo, então... E aí, quando você é pastor, missionários também passam por isso, e muitos outros, mas quando você é pastor, também tem isso. E aí, o pastor fez, pode, o pastor falou, pode, mas na dependência do Senhor. Para mim, o Senhor me chamou, dependo dele, e o que ele quiser para a minha vida, Senhor, é o Senhor que manda. É assim, pastor, na dependência do Senhor sempre, na vida devocional, buscando a sua palavra e buscando crescer no amor de Cristo. E assim a gente consegue levar um pouco mais adiante o que Deus fez em nossas vidas também. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer para eles? Né? Então, o pastor Jonathan e a Lilian.
Leva um tempinho, tá? Mas ó, você é a florzinha de Jesus. Jesus é o lírio do vale e você é a Lilian do vale. Nossa, gente, que lindo isso aí, né? Gente do céu, você está perdida. Eu vou falar isso lá da frente. Eu vou falar. Vocês acham que eu faço isso, de falar lá na frente? Não, eu faço isso? Não, eu não faço isso com ninguém. Imagine. Eu não faço isso com a igreja cheia também. Faço isso com a igreja cheia? Principalmente, espera a igreja estar cheia para falar do lírio dos vales, da Lilian dos vales agora. Tá bom? Foi contar, pegou a amizade, é isso aí. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer com o pastor? Hoje, gente, tem sido assim para a gente, né? É tão difícil hoje ver jovens já engajados, que estão dispostos a abrir mão de tudo para servir ao Senhor. Então, eu conversei com o pastor Jonatas, e isso me impressionou, porque nós chegamos nessa igreja com 30 anos. E quase na mesma condição que eles chegaram, estão conhecendo aqui a gente, com o Thales com 3 anos e a Sofia com 6 meses, com 2 meses. E a gente não entendia muito o que estava acontecendo, mas a única coisa que a gente entendia era que Deus estava direcionando a nossa vida. Então, a vida devocional, aquilo que o pastor Jonatas colocou, ela não tem que acontecer quando eu preciso de algo. Tá? Então, eu estou com uma doença na família, então agora eu começo a fazer devocional. Eu vou procurar um emprego devocional. Né? Então, tem alguém na família enferma. Então agora nós vamos fazer a devocional. E é interessante que esses momentos que a gente vive de sofrimento, de dor, e que a gente faz a devocional, a gente cresce tanto, a gente tem um momento tão gostoso na presença de Deus, a gente tem aquele derramar, tem esse chorar que Ele colocou. Só que depois que a gente consegue aquilo, a gente para. Não foi tão bom? Não foi tão bom, não foi tão intenso viver aquele momento? Por que eu não continuo? Por que eu não continuo fazendo a minha devocional? A gente está falando de oração nesse tempo aqui, né? E o pão nosso de cada dia. E o que é esse pão nosso? A gente só pensa no pão, né? A gente pensa naquele pão. E assim, a gente até ora assim: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se vier com uma mortadela, nossa, vai ser bom. Mas se melhorar um pouquinho com presunto, uma mussarela, talvez assim um salame. Não sei por que eu estou falando isso, se eu não como, eu não posso mais comer essas coisas. Eu falo isso porque eu acho que deve ser delírio, deve ser alucinação, né? Porque hoje é o pão nosso de cada dia com cenoura, vem, ó. Pão nosso de cada dia com chia, gente, chia, não sei aonde acha, e vai comprar pão de chia, vai comprar pão de 7 grãos, 10 grãos, 20 grãos. É tanto grão que você não acha o pão ali. É grão demais. Né? Então, não é só o pão nosso, gente. O pão nosso quer dizer o nosso alimento, o nosso sustento. Sabe, ele abrange muito mais do que aquele pãozinho ali da Max Press. Não é só matar a fome do corpo, é matar a fome da alma. E é assim, é o pão nosso de cada dia. Então ele está dizendo que todo dia
a gente tem que ir em busca desse pão. E é interessante que é aquilo que eu falei, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente pode orar isso hoje? Pode ou não? Lógico que não. Você não pode orar isso hoje. Quem tomou café? Quem tomou café aqui? Quem tem almoço hoje? Certeza que tem almoço. Então, não é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso que o Senhor nos deu hoje, eu quero agradecer. Porque o Senhor já me deu. O Senhor já me deu, já me deu. Então, quando a gente ora o pão nosso, a gente até nisso é meio assim, mimimizento. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele já te deu. Então você é cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Porque ele já te deu o pão. Então quando a gente ora o pão nosso, o Pai Nosso, a gente está dizendo, o pão nosso de cada dia, que o Senhor já me deu, eu quero agradecer. Amém? Tudo bem com esse povo aqui? Alguma dúvida? Já veio a galera aí já pressionar a gente aí, querendo que a gente saia daqui. Ó. Tá vendo? É isso aí. Estamos dentro? Vamos orar então, povo? Agradecer. Eles não podem orar o pão nosso. Eles podem orar, eles vão orar agora o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque ele não sabe onde ele vai comer. Entendendo? Então, ele vai orar. Vamos agradecer então. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã, por tudo que nós já vimos, ouvimos, pelo teu cuidado, pela tua direção, Senhor. Esteja conosco, continue abençoando a vida do pastor Jonatas, a Lívia, seus filhos, e fale conosco à noite também. Nós agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Bom dia para vocês, que Deus abençoe a vida de todo mundo aqui.